Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje eu estou com uma convidada especial, a doutora Tainara Matos, especialista em posicionamento facial. Você já ouviu falar? Pois é, ela vai dar altas dicas para você que é profissional e também pode ser futuro cliente dela. Seja bem-vindo, Tainara, tudo bem? Oi, muito obrigada, Rita, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você, Ai, viu? que bom. Fico feliz por você ter aceitado o Eu nosso que agradeço. convite. E Tainara, conta pra gente. Hum. Quem é a Tainara Matos? De onde a Tainara Matos veio? Como foi toda essa trajetória até você chegar a esse posicionamento aí que hoje você faz com excelência? Vamos lá. Eu sou lá do Tocantins, nascida e criada lá perto do seu estado. Fiz faculdade de odontologia lá, então eu sou odontóloga por formação. E logo que eu terminei a faculdade, eu já sabia o que eu queria fazer harmonização facial, mexer com estética facial, porque na época era algo muito fora da caixa. Quase ninguém fazia, dentista fazer, misericórdia, era o terror, não podia. Tipo assim, então era algo mesmo que quase ninguém fazia. Então eu olhei para aquilo e falei assim: "Uau, isso aqui eu quero fazer, eu quero trabalhar no rosto das pessoas". E fiz a especialidade em harmonização facial em Brasília, saí do Tocantins logo assim que eu formei. E aí começou toda a minha trajetória. Especializei em harmonização facial e comecei a trabalhar com posicionamento facial, que eu vou te explicar exatamente o que que é isso. Que legal. Mas assim, a sua trajetória, né, antes, foi difícil para a sua formação? Como era a Tainara antes desse sonho, dessa vontade? Então, antes de fazer odontologia, o pessoal pergunta assim: "Nossa, mas você sempre sonhou em fazer odontologia?" Não, eu fiz odontologia porque eu tinha muitas amigas que faziam odontologia. Então: "Ah, faz odonto, você vai gostar aqui na faculdade". E aí fiz o vestibular, passei, e aí fui falar para o meu pai. Isso foi, meu Deus. E aí meu pai: "Não, isso é faculdade de rico, porque tem mensalidade", e era muito caro na época. "Tem mensalidade, tem os materiais e tudo mais, eu não dou conta de pagar". Gente, eu chorei por uma semana, você não tá entendendo. Chorei por uma semana, porque como assim eu não posso fazer a faculdade que eu quero, meu pai não tem condições de pagar essa faculdade e tudo mais. E aí meu pai vendo que eu queria muito fazer aquilo ali, ele sentou comigo depois de uma semana e falou assim: "Você quer fazer?" Eu falei: "Quero fazer". Ele: "Então tá bom, então você vai falar com a sua avó, pra sua avó também ajudar. Você vai?" Eu falei: "Vou". E aí fui falar com a minha avó, falei com meu pai, e aí comecei nessa trajetória. Não foi algo fácil, não, meu pai tinha dinheiro sobrando ali para poder pagar a faculdade, nada disso. Então, foi algo mesmo ralado. Então eu lembro que na época eu ia de moto para faculdade, na BR, à noite, escuro, chovendo. Então fiz a faculdade, 4 anos e meio de faculdade. Foi algo assim, bem apertado ali para o meu pai trabalhava dia e noite para poder pagar. E aí logo que eu saí, aí foi tudo pra mim, então eu fui lá, paguei especialidade e tudo mais. Minha família nunca foi uma família rica, então sempre teve essa questão financeira, mas consegui, como diz meu pai, ele foi lá, me formou e o restante foi comigo. Fiz especialidade, paguei especialidade, fui morar na época eu fui morar em Goiânia, você conhece Goiânia? Sim. Fui morar em Goiânia, trabalhei em uma clínica popular lá, foi algo assim maravilhoso para o início da minha carreira, para você pegar uma experiência, mas eu também falo que também foi maravilhoso de algo que eu não queria. Então eu olhei e falei assim: "Não, não é isso que eu quero fazer, não é com isso que eu quero mexer, não é esse público que eu quero atender, e eu quero coisas maiores". Então logo depois eu fui morar em Brasília, e morei 3 anos em Brasília e depois vim para cá, para São Paulo. Que legal. Porque eu gosto de perguntar, né, para todos os convidados o porquê
eles contarem a trajetória deles antes, porque ninguém chega numa história de sucesso sem desafios, sem obstáculos. E talvez você aí do outro lado que esteja olhando essa entrevista agora, nesse momento, esteja também passando por essa situação. E o que eu deixo de ensinamento para você, não desista. Assim como ela ficou uma semana chorando, não desistiu, pegava a BR no escuro e não desistiu porque era um Sim, sonho. E talvez você aí do outro lado tenha um sonho e está aí, né, procrastinando. E exato. é por isso que todo programa que eu trago um convidado, eu sempre pergunto como foi a trajetória dele Antes antes, disso. antes de começar, né, com as dicas reais do motivo que ele veio aqui no Exato. programa. Então vamos às perguntas, né? Vamos. Quais são os principais procedimentos de harmonização facial que você realiza em sua clínica? Então, hoje dentro da clínica eu falo que a gente realiza quase tudo, mas assim, os principais, o que eu gosto de fazer é quando se trata de embelezamento facial ou de estruturação facial. O que é isso, Tainara? É quando a gente vai lá e melhora traços daquele paciente. Por exemplo, o paciente ele tem um rostinho um pouquinho infantil, a gente vai lá e deixa um rosto mais delicado, deixa um rosto mais impactante. Ou aquele paciente que já está ali mais de idade, que nunca se cuidou, e aquele paciente que quer iniciar aquele tratamento. Então a gente começa com estruturação facial. Então a gente entra ali com a toxina botulínica, os preenchedores, bioestimuladores. Hoje a gente tem a parte regenerativa da harmonização, que é maravilhoso. Os fios. Os fios também. A harmonização não para de crescer, então sempre tem algo novo. Sim, maravilhoso. E qual a sensação que você tem em proporcionar um embelezamento facial para os pacientes? O que que você sente, assim, quando chega, assim, uma pessoa que está totalmente com baixa autoestima, né, ali, totalmente triste, desmotivada, "Ai, eu não me acho linda", e acredita que entrando ali, ela vai sair ali numa câmara de rejuvenescimento. Olha, é gratificante, acho que essa é a palavra, porque assim, a gente trabalha com todos os tipos de pacientes. São pacientes que, mulheres, por exemplo, que cuidaram da família a vida inteira, dos filhos, do marido, e chega num ponto que fala assim: chega, agora eu vou cuidar de mim. Então, aquela paciente que passa pela gente, que ela sente uma melhora nela, que ela fala assim: nossa, eu olho no espelho e me sinto viva novamente. Isso é gratificante você receber isso. Eu sempre falo para Deus, falei: "Deus, muito obrigada pela profissão que você me deu, porque é maravilhoso". Os feedbacks que os pacientes dão ali pra gente, paciente homem que sofre muito, às vezes tem um rostinho mais fino, não tem um rosto que passa tanta confiança, Masculinidade. masculinidade, e aí ele vai lá e ele fala: "Nossa, Tainara, agora sim, agora eu tô usando até sem barba". Então eu falo que barba de homem é maquiagem de homem, barba de homem é maquiagem, né. Então, os pacientes eles relatam isso, é gratificante, a gente fica muito feliz, muito alegre. Legal. Como você personaliza os tratamentos para atender às necessidades individuais de cada paciente? Então, o que eu sempre gosto de ressaltar, com todas as pessoas é o seguinte: a gente não faz receita de bolo, tá. Então, hoje a clínica ela é voltada totalmente para a parte individualizada ali do paciente. Então a gente senta com o paciente, a gente entende primeiro quem que é aquele paciente que está sentado ali na minha frente. Quais são os valores desse paciente? Quem ele é? Da onde que ele veio? O que que ele está querendo melhorar ali com aquele procedimento? Porque, sendo bem sincera, nunca é só o procedimento, a região, não. O que que tem mais a fundo daquele paciente? O que que ele quer dentro dele melhorar? Então, quando a gente entende realmente os valores desse paciente, aquela verdade do paciente, quem é aquela pessoa, a gente começa a fazer um planejamento mais assertivo, de forma individualizada. Então, por exemplo, alguns pacientes chegam assim: eu quero boca de fulano, e eles mostram foto, vão lá no Instagram: "Não, eu vi essa boca aqui, eu quero assim". Não é bem assim, não é receita de bolo, né. Não nego que no começo, a primeira vez que eu fui na clínica, sim. Tá vendo? Eu queria a boca da Kardashian. Tá vendo? Então, hoje a gente faz tudo individualizado. Deixar claro para o paciente: "Olha, não tem como você ficar com a boca de fulano, porque você é você, né, a Rita é a Rita". Então a gente vai pegar os traços da Ritas que já são belo e a gente vai potencializar isso, de forma totalmente individualizada. Que legal. É, a gente não entende isso, né, gente? A gente quer chegar lá, ter uma boca ali da Kardashian, E um tá tudo deitar e rosto, falar: "Ah, assim, tá tudo né, da certo". Jennifer Lopez. Eu só falo das de fora, né?
enfim, a gente quer tudo, mas nem sempre é o que a gente quer, né. Exato. E você poderia compartilhar um caso de sucesso que exemplifique sua abordagem na estética? Olha, tem um bem na verdade tem vários, né, mas tem um bem legal que foi um caso recente, é de uma paciente jovem, e essa paciente, ela sempre teve o rosto muito infantil, apesar dela ter pouca idade, ela tem 23 anos. Mas ela é uma paciente que trabalha com o público, então ela sempre está no meio de grandes empresárias, ela sempre está no meio, de pessoas ali que empreendem e de mulheres de mais idade, então de mulheres de 40, de 50 anos. E para o trabalho dela, isso não era tão interessante, porque acabava que o rosto dela não passava tanta confiança, não passava aquele impacto, e as pessoas também não davam tanta credibilidade. E ela falava assim para mim: "Ela, Tainara, eu não sabia o que que era". E aí olhando, assim, o seu Instagram, o que você postava, aquilo que você estava explicando ali dentro, eu entendi que era o meu rosto. Então o meu rosto, mesmo sem eu perceber, não estava me passando tanta credibilidade. E aí ela foi lá no consultório. A gente fez coisas básicas no rosto dela. A gente fez ali o queixo, a gente projetou o queixo dela para frente, melhorou uma assimetria que ela tinha na boca, melhorou o nariz, um pouquinho da pele. E hoje o rosto dela tá totalmente confiante. Então, hoje, relatos dela, ela entra e sai dos lugares se sentindo bem, se sentindo confiante, as pessoas olham para ela de uma forma diferente, e ela é uma paciente que trabalha com joias. Então, por se tratar de joias, hoje ela relata que vende muito mais, porque ela consegue entrar e sair de determinados locais. É. Olha, gente, eu não nego que isso é verdade, tá. Quando a gente qualquer procedimento que eu faço, eu acho muito legal, porque eu até brinco o meu filho brinca, né, que ele todo mundo pergunta: "É sua mãe?" E aí ele fala: "Sim, é minha mãe", e ninguém acredita, Olha né, que eu sou a mãe só, dele. E a gente gosta disso, se né, sentir gente. jovem. Então, nada como a estética, a É salvação de tudo. maravilhoso. Que apesar que hoje a estética está tomando conta demais, né, até eu já ouvi falar de preenchimento nos seios, tem Em tudo. preenchimento no glúteo, então você não precisa mais para uma mesa de cirurgia para fazer. Até Claro. no bíceps, eu estava olhando ontem que tem, Sim, né. tem no bis, íntimo, tem íntimo. Claro que você tem que procurar e pesquisar o profissional adequado, qualificado, ver se a clínica é totalmente Exato, fiscalizada, né, seguro, porque a gente já viu vários casos aí de procedimentos intercorrências, né. isso, mal feitos, pessoas até que chegaram a óbitos. Uhum. Por quê? Porque é uma clínica que talvez não estava preocupada com o paciente, e sim Exato, com financeiro. financeiro. Então, quando você vai numa clínica desse tipo, eu acredito que você não está indo lá para procurar o seu bem-estar, né. Exato. Mas é tudo uma questão de pesquisar, porque a gente sabe que quando a gente vai para essas clínicas e prometem mundos e fundos para a gente fica ali empolgada, né. Mas é aquilo que você falou, você se preocupa Com o paciente. com o paciente, sabendo que não é bem assim, você deixa claro, né, que não é bem assim, que não é a boca da fulana que ele vai Sim, a ter. gente baixa a expectativa do paciente e entrega um excelente resultado. É verdade. Você tem um método próprio para utilizar nos pacientes? Eu tenho o método LCB, ele é um método por mim criado, é um método que a gente consegue alinhar o perfil do paciente, não apenas o perfil, toda a face, mas eu gosto de ressaltar a questão do perfil, porque as pessoas elas se enganam, achando que as pessoas quando nos veem, elas estão olhando assim de frente, Sim. na verdade não, as pessoas elas sempre olham de perfil. Então essa parte de perfil é que as pessoas mais observam. E por ser mais observado, é o que transmite mais sentimentos. Às vezes pode ser um sentimento ali, ruim, um sentimento pesado, às vezes de tristeza, ou às vezes não, pode ser um sentimento leve, um sentimento de confiança, de alegria. Então é um método que a gente consegue, fazer ele de forma individualizada em cada paciente, apesar de ser um método. Então, às vezes, em um paciente a gente vai colocar mais queixo, ou menos boca, ou nariz, melhorar um pouquinho a mandíbula, realmente para trazer traços finos para aquele paciente, para que ele realmente Sim. consiga ter uma imagem que passe mais autoridade. Que legal, muito legal. Pessoal, nós vamos para o comercial agora e já já voltamos com Tainara Matos, falando mais sobre harmonização facial.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos com mais Tainara Matos e agora, Tainara, quais são as principais preocupações dos pacientes ao buscar harmonização facial e como você os aborda, né? O principal é o medo de ficar artificial, sem sombras de dúvidas. Na hora que fala assim, é harmonização Eu ia facial, usar um nome aqui, mas para não desarmonização facial, é essa. para não houver críticas. Para você não ficar com a cara esticada igual do Máscara. Exato. Então os pacientes eles têm muito medo. Na hora que fala assim, não, eu quero fazer, o paciente fala assim, quero fazer só o botox, não quero fazer a harmonização facial. Aí isso fica até o botox, ele faz parte ali da harmonização facial. Mas os pacientes têm muito medo, principalmente porque hoje tem muita informação dentro do Instagram. Então eles falam assim, não, eu não quero ficar artificial, eu não quero parecer fulana, porque você viu o caso de ciclana. Então eles têm esse receio. E aí a gente precisa sentar com o paciente e explicar, porque em todas as áreas, em todas as profissões, sempre vai ter algo exagerado, sempre vai ter algo que não ficou tão legal, mas a gente sempre traz para o lado natural. Então, eu falo para o paciente, falei assim, harmonização facial significa trazer harmonia para o rosto. Então, aquilo que não está trazendo harmonia para o rosto não é harmonização facial. O que é trazer harmonia para o rosto? É como se a Angelina Jolie, ela entrasse aqui na sala agora. Só que não era ela, ninguém conhece ela. Todo mundo ia olhar para o rosto dela. Todo mundo ia olhar e falar, nossa, que mulher bonita. Por quê? Porque o rosto dela traz harmonia. Então, o que a gente busca dentro da harmonização facial é isso, trazer aquela naturalidade que as pessoas olhem para o seu rosto e elas não consigam distinguir aquilo que foi feito. Fala, Nossa, nossa, uma Thalia. tá vendo? Eu fico pensando que aquela mulher tem a fonte da juventude na casa dela. Exato. Então, assim, as pessoas olham para o seu rosto e falam assim: nossa, que você fez alguma coisa? Porque seu rosto tá mais bonito, tá mais delicado, mas eu não sei o que é que você fez. Isso é o legal, sinal que tá trazendo harmonia. Nenhum ponto tá chamando mais atenção que o outro. Diferente daquela harmonização que as pessoas olham e falam assim: nossa, eu sei exatamente onde essa pessoa mexeu e não ficou legal, porque não trouxe harmonia. Entendi. Que legal, hein? Quais são os benefícios de optar por procedimentos de harmonização facial com um especialista em odontologia? É uma questão que muitos se perguntam, né? Exato. Será que sabe fazer? Exato. Será que realmente entende? Né? Porque depois ficou aberto, né, para as outras Para as profissões, outras a áreas. estética. Então, os pacientes eles perguntam isso até pra gente, sabia? Então, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que já vieram de dermato, eu tenho pacientes que falam assim, nossa, mas eu sempre tive muito receio em fazer com dentista. E aí tem outros pacientes que eles falam assim, nossa, eu gosto de fazer com dentista porque eles entendem tudo sobre cabeça e pescoço, eles estudaram muito sobre isso. Então, a vantagem do odontólogo ali da profissão é porque a gente passa 4, 5 anos estudando toda essa parte de cabeça e pescoço, porque é a nossa área de atuação. Fora isso, a parte boa é a anestesia. Porque além da gente conhecer anatomicamente bem os pontos ali de músculo, de osso, de gordura facial, a gente também conhece os pontos de bloqueio anestésico e só a gente pode fazer. Então, outros profissionais dentro da área, eles não podem utilizar um certo tipo de anestésico e nem fazer bloqueios anestésicos, que é o que vai conseguir deixar realmente o paciente em um conforto ali. Olha, bom saber, né, que
Hoje em dia não é bem assim que funciona, Não é né? bem Tem assim um... que a gente sabe, nos bastidores não é bem assim. Quais são os critérios para determinar se um paciente é um bom candidato para procedimento de harmonização facial? Boa pergunta. Então, eu falo que são os pacientes que eles têm, por exemplo, queixas de um rosto mais infantilizado. Isso pode ser homem ou pode ser mulher. Normalmente o homem ele vai falar assim: "Nossa, meu rosto não tem traços masculinos". Eles olham assim: "Nossa, tá vendo o rosto de fulano que é tudo marcadinho?". Existem também os pacientes que, igual eu falei para você, são os pacientes que nunca se cuidaram, que passam pela vida, trabalham demais, cuidam demais das outras pessoas, mas não conseguem se olhar no espelho, né. Então são aqueles pacientes que eles precisam de um cuidado especial, eles precisam, estar na clínica fazendo um procedimento, melhorando a qualidade de pele, realmente para a gente melhorar, a questão do envelhecimento desse paciente. Mas todo paciente que sente incômodo em alguma região ou que deseja melhorar, sei lá, não, eu acho minha boca mais fina, eu acho que os meus traços podem melhorar, a gente consegue mexer em tudo. Existem até rostos que eu falo assim, falei, nossa, a pessoa já é tão linda, só que sempre quando a gente faz alguma coisinha bem sutil, tudo que é bom pode melhorar, então sempre melhora, a gente sempre consegue posicionar esse paciente como alguém mais confiante, com mais autoridade, posicionar ali a mãe que cuidou da família, para ela olhar no espelho e se sentir melhor. Então é isso. Que legal. E como você avalia e Hum. gerencia as expectativas dos pacientes em relação aos resultados dos tratamentos? Como eu falei, eu sempre jogo as expectativas do paciente lá embaixo. Por que que eu faço isso? Porque hoje, como a gente tem muita informação dentro da internet, existe muito a questão da comparação. Então, muitas vezes os pacientes eles não olham para o resultado deles e eles olham para o resultado do fulano. Ah, não, mas fulano teve tal resultado e eu não tive. Ah, não, mas porque fulano tem a boca assim, eu também quero ficar com a boca assim. Então, eu sempre deixo tudo muito alinhado com o paciente dele realmente entender, falando, nossa, você é a Rita, você tem suas características que são únicas, você tem partes de beleza ali que a gente vai conseguir potencializar. Aqui a gente consegue melhorar um pouco, aqui a gente vai trabalhando dessa forma. Para quê? Para o paciente ele não cair na ilusão que ele vai sentar na cadeira e que ele vai sair de lá uma pessoa totalmente transformada, porque não é assim que funciona. A harmonização, ela é um tratamento, eu sempre gosto de enfatizar isso. Ela não é um procedimento, vou lá, faço a boca e tá tudo certo. Não, é um procedimento, é um tratamento que a gente vai lá, refina, o paciente vai lá mais uma vez, a gente olha, vê se tá tudo certo, vai refinando até a gente obter um resultado excelente ali com o paciente. Então, o paciente ele precisa entender isso, de características, de organismo, e é sempre bom a gente enfatizar isso também. Porque quando a gente trabalha com o organismo, né, a gente está trabalhando no corpo humano. Existe inchaço, existe hematomas, Alergia. alergias, existe um produto acomodar mais, o outro menos, existe um resultado melhor, o outro mais ou menos, existe. A gente trabalha com células, a gente tá mexendo em células troncos, a gente está trabalhando na parte inflamatória daquele paciente, então tudo depende muito ali do organismo do paciente também, e o paciente ele precisa entender isso. Muito bom. E você já negou pacientes? Já. Por quais motivos? Olha, a maioria dos pacientes que eu já neguei, foi por uma distorção de imagem. O que é distorção de imagem? A maioria, por exemplo, desses famosos que a gente vê que tá tirando ali os preenchedores que colocaram que ficou exagerada, é por uma distorção de imagem. O que é isso? A pessoa ela se olha no espelho e ela não consegue ficar satisfeita com aquilo que ela tá enxergando no espelho. Então ela sempre quer mais, ela sempre quer mais. Então você faz uma coisa e ela não, acho que precisa de mais. Então é aquela pessoa que você pode colocar tudo, mas ela sempre vai achar algum defeito ali Então eu tô e nesse sempre vai meio. querer mais. O Então eu pro estou o nesse meio. problema, Brincadeira. aí eu vou enfatizar, o problema não é o paciente que gosta ali de se cuidar, mas é o paciente que ele não consegue se enxergar. Ele sempre tem uma distorção daquilo que ele tá vendo. Então é um paciente que normalmente chega num ponto da vida dele que fala assim: "Nossa, parece que eu exagerei". Então eu vou lá e tiro. Então é o paciente que eu falo não pro paciente, inclusive eu tenho amigas assim,
Que eu falo: "Gente, não, vocês estão com distorção de imagem, tá maravilhoso, vocês não têm que mexer mais nada. Tainara, você tá perdendo dinheiro? Jamais, eu tô ganhando paciente, porque eu não sou o profissional que: 'Ah não, você quer colocar? Não, vamos lá colocar'". Não, não é assim, porque é um tratamento, é algo sério, é organismo, não é algo que qualquer, a gente tá lidando com o corpo humano. Entendi. Gente, vocês entenderam que não pode abusar do Não preenchimento, pode. não pode fazer botox de 1 em 1 mês achando que faz milagre, que que vai tirar alguém até isso, né, tem que procurar a clínica certa, né, para fazer botox. Sim, O que tem. que você acha dessas clínicas que colocam o botox a R$ 499,90? É água, né. É tipo isso aqui, ó. É tipo isso É aqui. colocar isso aqui na testa. Exato. Porque assim, e a gente explica isso para o paciente também, porque os pacientes eles veem isso aí no mundo, né, É tipo: porque "Nossa, por que que você tem gente cobra que acha tanto?" caro, né, Que acha e vai no caro. mais barato. E como diz a minha avó, o barato sai O caro. barato sai caro. "Ah não, mas tem eu já ouvi falar de clínica de 399, eu não sei o que eles colocam ali dentro. Então assim, a gente sempre explica para o Colocando 10 paciente ml em cada paciente. uma gotinha de botox. Mas tá bom. Então a gente explica para o paciente o porquê que a nossa toxina é de um valor e a do coleguinha é de outro, né? Porque quando a gente trabalha com produtos de alta qualidade, né, que eu falo que a gente utiliza a melhor toxina que a gente tem no mercado mundial. Quando a gente coloca a quantidade, correta ali no paciente, porque a quantidade também ela vai influenciar em muito no resultado do paciente e na durabilidade também. Então a gente fala: "Olha, é a melhor toxina, é a quantidade que a sua pele precisa, que a sua musculatura precisa. A gente não vai colocar menos que isso, porque você não vai ter um resultado satisfatório". E a gente utiliza a melhor marca também. Então, o paciente quando ele sabe disso, que ele não está sendo tratado, como um paciente qualquer, que a gente está colocando algo bom naquele paciente e algo na quantidade legal, que ele vai ter um resultado legal, ele confia na gente, porque toxina de 499 não existe, porque ou a clínica não tá tendo lucratividade, pelo contrário, ela tá tendo prejuízo e não faz sentido para quem é empresário. Você Sim. fazer uma coisa que vai te dar prejuízo, não existe. Eles colocam bastante soro ali para render e o paciente ir lá e pagar esse valor. Qual é a idade em média, assim, que a pessoa pode começar a se tratar com botox, que você A indica? partir dos 18 já pode. Para ficar fazendo ali aquela manutenção, assim. Exato. Eu comecei com 20 anos, nunca mais parei, tem 7 anos que eu faço toxina botulínica, e aos Eu pacientes percebi mesmo, ela fica tá frangindo a testa aqui, gente, e não faz uma mexida. nenhuma expressão. Os pacientes perguntam, né: "Mas por que que você faz isso? Porque faz quando você estiver mais velha e tudo mais". Aí a gente entra na parte preventiva, né. Por quê? A toxina botulínica, ela age de forma preventiva. É como se fosse uma folha de papel. Aquela folha, se a gente permanecer com ela lisa, a gente aplica a toxina e ela permanece lisa. Se a gente amassar, o que que é o amassar? É criar aquelas ruguinhas ali, que o paciente vai, expressando e vai marcando ali a pele. Concorda comigo que é mais difícil de deixar ela lisinha depois de amassada? Sim. Então não é a toxina que vai agir ali. Precisa da toxina, vai suavizar, mas eu preciso de outros tratamentos. Então, além de complexo, ainda é mais caro. Então, o paciente ele precisa entender que é preventivo. Para eu manter a minha pele bonita, sem ruga, sem linhas de expressão, eu realmente preciso trabalhar com ela agora. Depois que forma a ruga, aí já não é mais a toxina. O que que você gosta mais de usar, Hum, assim, entre fios e preenchimento? preenchimento. Preenchi Mas assim, É igual ouvir um vídeo no Reels, você pega aquele tomate enrugado, enche de preenchimento e ele exato. fica Mas assim, aí da forma correta. Uma coisa que eu não gosto de falar com o paciente é exatamente essa palavra, preenchimento. Eu falo de estruturação facial, porque a estruturação facial não é para o paciente ficar com o rosto grande, não. Ele é para ir lá nos pontos que aquele paciente já perdeu. Um exemplo disso, por exemplo, o paciente, quando ele é jovem, ele tem 2 metros de altura, um exemplo, tá? E aí ele tem 80, 90 anos já, você concorda comigo que ele vai ficando bem pequenininho? sim. A estrutura vai caindo, ele vai ficando mais enxuto.
Com a face não é diferente. Então, a partir do momento que a gente começa no processo de envelhecimento, o nosso rosto ele vai enxugando, as estruturas vão se perdendo. Então, a estruturação facial ela é exatamente para isso, para a gente melhorar pontos que aquele paciente já perdeu. Agora, os fios, ele tem uma outra função. Ele vai dar lift ali, mais ou menos, mas a principal função dele é o estímulo de colágeno. Até eu que já estou chegando, falta um pouquinho para chegar nos 40, mas eu Ai, até não brinco com parece, meu mulher. marido é 4 anos mais novo que eu, falo: "Ou você tá aumentando demais ou eu tô diminuindo, tô ficando baixinha", porque cada vez mais eu Você tô vai vendo diminuindo, ficando você vai perdendo menor. estrutura. É, E na face não é diferente, a gente perde estrutura óssea, muscular, de gordura, de ligamento, de colágeno, então tudo a gente vai perdendo. aí chega essa idade, a gente é cheio de vitamina. Exato. É, Quando o paciente vai lá no consultório, eu dou uma aula para o paciente, eu explico todas as estruturas para o paciente, porque muitas vezes ele acha que ele vai lá e vai fazer um procedimento, por exemplo, preenchimento, e vai resolver a vida dele, mas não vai. então a gente vai ter que fazer no corpo todo. Exato. Então eu falo assim, ó, estrutura óssea, estrutura muscular, estrutura de gordura, a gente pode trabalhar, com peptídeos, a gente também pode trabalhar com ácido hialurônico para fazer uma estruturação facial, mas quando a gente fala de pele, a gente não consegue trabalhar com isso. A gente tem que trabalhar com os bioestimuladores, a gente vai para a parte de fios, é muscular, é a toxina botulínica. Então a gente passa por todas as partes para o paciente entender que existem camadas e que elas precisam ser respeitadas e cada uma vai ter o seu tratamento. Legal. Agora a gente vai brincar. A gente chegou no nosso momento de puxa conversa aqui no programa Desafio Aceito. São perguntas aleatórias que a Tainara vai puxar aqui, ó, no meu bloquinho de cartas. Meu E Deus. aí a gente vai conhecer a Tainara mais a fundo, né? Porque aqui são perguntas aleatórias, tanto da sua vida pessoal e talvez da profissional e até amorosa, se Senhor. tiver, claro. Então eu vou deixar aqui para a Tainara puxar a primeira. Vamos Meu lá. Jesus. Tarararã. Posso ler? E não pode mudar. Que tipo de livro você gostaria de escrever? Um romance, sua biografia, contos, poesia, autoajuda, outro gênero, qual? Por quê? Inclusive o meu livro, ele já tem nome, é Harmonização da Mente. Que legal. Eu escreveria um vídeo tanto contando a minha biografia, tanto também de autoajuda na parte de mentalidade, porque foi isso que mudou minha vida. Porque eu lembro que quando, eu saí de Goiânia e tudo mais, que minha vida financeira ela não prosperava, e as pessoas acham que se formou ficou rico, né, e não é bem assim. A gente passa muito perrengue. Então eu falei: "Nossa, parece que minha vida não prospera, parece que tem algo travando e tudo mais". E foi onde eu comecei a estudar sobre mentalidade. A partir do momento que eu comecei a estudar sobre a vida, sobre quem somos nós, sobre como que a gente funciona, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo, a minha vida fez assim, ó. Então tudo começou a andar. Então vida financeira começou a andar, profissional. Então eu falo que é um propósito também isso que eu quero escrever, eu vou escrever esse livro e ele vai, assim como eu, mudar muitas vidas também. Que legal, vamos lá. Vamos para a segunda, viu aí, né, gente? Eu sempre falo aqui, o poder da mente é tudo, Tudo. né? Você acreditar em você, você primeiro precisa estar bem com você espiritualmente, Exato, mentalmente, para você conseguir fazer outras coisas andarem. exato. Vamos para Ai, mais tomara que venha uma uma. pergunta louca. Ah! Você acha que para alguém ser considerado belo, é necessário ser magro? Não, não acho. Eu acho que assim, beleza ela é muito relativa, já dizia Leonardo DiCaprio, né? Leonardo da Vinci. É. Leonardo da Vinci falava isso. Então, a beleza ela é muito relativa. Então, para mim, coisas que são belas, para outras pessoas não podem, não, às vezes não são. E tá tudo bem. Eu acho que assim, uma pessoa, quando ela transmite uma áurea, uma energia leve, uma energia positiva, que ela tá dentro dos lugares, que ela é aquela pessoa que fala, nossa, que gostoso tá perto dessa pessoa. Gente, ela pode ser feia, que ela se torna bonita. Então é muito relativo isso.
E como acontece, né? Gente bonita Que se com inveja do feio. Porque Exatamente, é aquela pessoa bem espiritualmente e mentalmente, que é o que a gente estava falando exatamente, anteriormente. pronto. Nossa, vou embaralhar mais um pouquinho aqui. Lá vem Tem que vir uma essa pergunta última. capciosa aqui. Eu vim pra cá. Se você pudesse fazer as outras pessoas acreditarem em algo que você acredita, o que seria o poder da mente? Com certeza. Se as pessoas entendessem o poder da mente, o poder dos pensamentos, o poder de você acreditar naquilo que você é, naquilo que você quer se tornar, as pessoas elas não seriam vítimas, elas não entrariam na procrastinação e elas não paralisavam ali na vida, porque as pessoas elas acham que as coisas acontecem aleatório na vida, e não é bem assim. Primeiro a gente acredita, primeiro a gente alinha os nossos pensamentos, a nossa energia, a gente entende quem a gente é e a gente jamais duvida disso. Aí as coisas começam a acontecer. Então, se as pessoas acreditassem nisso, elas entendessem isso a fundo, com certeza a gente teria um mundo melhor. Aquilo. E qual dica você dá para várias pessoas que estão nos assistindo, como você, que tinha um sonho, tinha uma vontade, chorou uma semana, mas foi lá e honrou, né, as pessoas que Sim, acreditaram naquele momento. Como seu pai falou, que não tinha condições, mas mesmo assim acreditou porque você estava acreditando. exato. E você honrou aquele momento, você honrou cada centavo e se formou, né? Porque existe muitas pessoas que desistem no meio do caminho. Às Existe vezes até no não, final do caminho. e não valorizam todo o esforço daquelas pessoas que acreditaram. E qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo? A mensagem principal é: acredite nos seus sonhos, acredite naquilo que você quer, não desista e persista. O caminho ele é um pouquinho árduo, ele é um pouquinho difícil, mas é normal, né? Deus ele sempre nos molda, ele molda o nosso coração, ele vai moldando o processo, ele vai moldando o caminho até a gente chegar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita, nos nossos sonhos. E um recado, isso vale também para as pessoas que procrastinam, o autocuidado delas mesmas, sabe? Tipo assim, nossa, vai se deixando para depois, uma hora a vida cobra, e a vida cobra caro da gente, né? Da gente se deixar para depois. A nossa autoestima não é a mesma, a gente muitas vezes coloca roupa e não fica tão legal, então não procrastine isso. Se cuide, se ame, se zela, somos o templo do Espírito Santo de Deus que merece um zelo e um cuidado. Muito legal. Tainara, deixa a sua rede social e onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem ir fazer uma harmonização facial, fazer uma boca da Kardashian brincando, mas deixa o seu Instagram, seu telefone, O o seu meu endereço. Vamos lá, o meu Instagram é doutora Tainara Matos, Tainara com THY, 2 N's, ARA Matos. A clínica ela fica aqui em Alphaville. Lá dentro do Instagram tem um link que vocês conseguem entrar nesse link e agendar a consulta de vocês. Vai ser uma honra receber vocês lá na clínica, tomar um champanhe, um café, a gente se divertir lá. Muito legal. E você que acompanhou toda essa entrevista, todas essas dicas, como ela falou, o poder da mente é essencial, a espiritualidade é essencial. Por quê? Porque se você está passando por obstáculos, se você está passando por desafios, você tem que aceitar esse desafio e seguir em frente. Porque nem tudo na vida é flores, nem tudo vai ser fácil. Para chegar no sucesso, você tem que ter uma história de obstáculos, de desafios, para poder contar e saber todo o valor que você passou até chegar onde você está agora. Então não desista dos seus sonhos, como a doutora Tainara falou, não desista da vontade de vencer, não aceite menos, você é filha amada, filho amado, você veio para cá com uma missão, né? E Deus quer que todos prosperem, só que É. você atrasa isso. E é como a doutora falou, você
procrastinando, você vai sempre deixar para depois. E quando o tempo vai passando, você não consegue voltar mais e fazer tudo Exato. novamente. Então, não deixe de acreditar em você. Então, ficamos por aqui. Desejo a vocês uma ótima tarde. Agradeço pela presença de vocês e aguardo vocês na próxima segunda, às 17 horas, aqui comigo. Desafio aceito. Até mais. Tchau, tchau.